A paz do Senhor Jesus, irmãos. Continuamos com nossos devocionais, que têm sido enriquecedores até aqui, né? Que Deus possa nos abençoar e falar conosco hoje também. Nosso tema é transformação, que vem do relacionamento com Deus. O texto base está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, das duas uma. Ou você se conforma, ou você se transforma. Isso para nós, né? Ou nós vamos nos conformar com o quê? Com as injustiças que nós vemos, tantas guerras, pessoas morrendo, matando, e tudo que já estava escrito que aconteceria aqui, nós já sabemos. Nós vamos nos conformar ou nos transformar, e para quê? Como transformar? Então, quando a gente fala de transformar, a gente lembra da lagarta, que era um casulinho, e aí virou a borboleta. A gente lembra do vaso, como foi pregado lá no domingo, onde o barro ele é transformado na mão do oleiro em algo que seja útil. Vimos lá todo o processo que passa, se acaso quebra ou não dá certo, o que é feito para que ele dê certo. Então ele fica diferente do processo inicial ali, né? O processo, irmãos, a mudança, a transformação, ela é um processo, ela nunca acontece de um dia para o outro, nunca acontece rapidamente, ela é um processo contínuo, onde Deus vai trabalhando todos os dias em nós. Deus, ele encontra a gente como está. Pega a gente lá de vários lugares, né? Cada um tem a sua história, porém, ele não nos deixa igual a quando ele nos achou. Todos os dias ele nos transforma e através da palavra. Eu pesquisando, achei uma ilustração que eu achei muito bacana. Eu falei, não, vou compartilhar com os irmãos. A maioria já deve ter visto em algum devocional, alguma pregação, porque realmente ela é utilizada em pregações cristãs. Mas eu achei sensacional e quero ler aqui para vocês. É a história do fundidor de prata, né? Então conta-se que certa vez um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias e chegaram ao versículo: ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Tá em Malaquias 3:3. Elas ficaram curiosas com essa imagem e foram visitar uma artesã que purificava prata. A mulher explicou que para purificar a prata era preciso colocá-la no meio do fogo, onde o calor é mais intenso, para que todas as impurezas venham à tona. Ouvimos isso também no domingo. Mas o detalhe mais bonito é que a artesã nunca tira os olhos da prata, nem por um segundo, porque se ela ficar tempo demais no fogo, ela se perde. E uma delas perguntou: como a senhora sabe o momento certo de tirá-la do fogo? E a artesã respondeu: é simples. Quando eu vejo o meu rosto refletido nela. Olha que bênção, irmãos. Então, irmãos, assim é o Senhor conosco. Ele nos coloca na prova de fogo, né? Ele nos deixa lá, porém não nos abandona. A gente às vezes passa por determinadas situações, fala a verdade, mas a gente pensa: Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Que é isso? Me ajuda, meu Deus! Mas ele nunca nos abandonou, ele nunca nos abandona. Quando ele sabe que a gente está pronto, quando ele enxerga a si mesmo em nós. A gente tem que entender que a transformação, ela não é um evento, né? Nossa, vai ser transformada agora. Não, ela é um processo. Paulo, lá em 2 Coríntios 3,18, eu vou abrir aqui para vocês. Fala assim: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E ele fala também lá em Gálatas 5,17, que o processo é doloroso, mas porque a nossa antiga natureza quer se manifestar. Vamos ler. Tá escrito assim, ó: pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso me lembra, as terças-feiras nós temos um pequeno grupo, e toda vez a gente discute sobre isso, né, irmãos? Primeiro porque a gente não pode negar a nossa natureza. Ela existe, ela tá aqui. E se a gente nega, se engana. E é aí que dá ruim. Não, a gente tem que expor, né? Olha, eu passo por isso, eu quero fazer isso, mas eu acabo deixando... Quem que fala mais alto? A minha natureza ou que eu aprendo através da palavra e deixo o Espírito Santo de Deus agir, né? Então, vira e mexe a gente comenta das situações e aconteceu determinada coisa e eu gostaria muito de ter feito, mas
Eu me lavo todos os dias na palavra. Olha, eu me lavo, a gente precisa, senão, irmãos, a nossa natureza vai falar mais alto e aí não vai dar para enxergar Deus em nós. E o propósito da transformação é que Deus, ele seja visto em nós todos os dias, através das nossas ações. Tem um ditado popular que fala, palavra o vento leva. E é verdade, porque muitas vezes as pessoas falam, mas não aplicam, não fazem. Você acha que o outro olha para o que você faz ou para o que você fala? Ele ouve ali o que você fala ou o que você é, né, no seu dia a dia. Às vezes só no dia a dia que a gente consegue entender um pouquinho do outro. Eu quero ler também, irmãos, Mateus 5, 14 ao 16, né, para complementar isso que eu acabei de falar para vocês, porque a nossa vida transformada, ela reflete, né, na transformação nos outros. Fala assim, ó: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário. Coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Eu estudando aqui, escrevi assim, ó, que Deus, ele não nos transforma apenas para nos aperfeiçoar. Engana-se quem pensa isso. Na verdade, ele nos transforma para nos aperfeiçoar. A gente não pode fazer de qualquer jeito, mas para nos enviar. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Orem junto conosco. Para o ano que vem, nós queremos fazer o Kids Game aqui no bairro, na nossa comunidade, para alcançar a vida das pessoas desse lugar. Eu conto com a oração de vocês. Eu, juntamente com outros irmãos, estaremos orando e organizando para que isso seja realizado e que nós possamos refletir a transformação do Senhor nas nossas vidas para essas pessoas que serão alcançadas também, tá bom? Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos usa em todo lugar com a nossa história, né? Eu fiquei muito feliz de fazer parte, quero participar do Kids Game aqui na comunidade, porque eu sou dessa comunidade. Eu tenho 40 anos e eu nasci aqui, e muitos dos irmãos que estão vendo esse devocional hoje também, né? Alguns foram alcançados por outras comunidades, mas cresceram na fé aqui juntamente comigo. E eu convido você a fazer parte desse propósito, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Porque às vezes a nossa história, as nossas cicatrizes, as nossas dificuldades vão ajudar, porque nós superamos com a graça de Deus, nosso Senhor, a alcançar a vida de outras pessoas e mostrar para elas que elas também podem ser transformadas através da palavra e do Espírito Santo de Deus, né? Eu quero ler com vocês também lá 2 Coríntios 5,17, tá falando assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Tem uns que falam, eis que tudo novo se fez, enfim. Irmão, ser transformado dói, né? Às vezes a gente fala assim de transformação com uma naturalidade, mas não, a gente tá deixando morrer a nossa natureza, as coisas que nós crescemos aprendendo, principalmente quem não, às vezes até quem nasceu, né? Mas quem não teve a orientação e estímulo dentro de casa, então você vem com um jeito de ser, né? E aí depois você se depara com a palavra e fala, o quê? Tá tudo errado que eu aprendi, vou ter que deixar tudo isso pra trás. Colocando na prática, né, irmãos? Vou falar aqui como mãe. Meu Deus, mexeu com o meu toco-toco, guti-guti da mamãe. Eu vou ficar só olhando e orar por essa pessoa, não vou fazer nada, não vou lá conversar. Não, vou lá conversar, tentar resolver, mas a minha vontade era de ir daquele jeito. Só que não é dessa forma que Jesus ensina, né? Então, é fácil às vezes a gente falar, mas quando a gente vai colocar na prática, a Lê que fala muito isso lá no pequeno grupo, a gente fala o que está na palavra, mas na hora do vamos ver, irmãos, é só Jesus, é só através da graça de Deus, do Espírito Santo do Senhor, porque senão a gente deixa a natureza falar mais alto e não pode, né? Ser transformado dói, né? Mas é permitir que o Senhor nos renove. E, irmãos, fala que tudo novo se fez, né? Ou tudo se fez novo. Não é de uma hora para outra, né? Como eu já falei. É um processo que às vezes demanda de tempo. Muitas vezes a gente vê pessoas falando, não vou pra igreja, eu não vou fazer porque eu fumo, porque eu bebo, porque. Irmãos, vem do jeito que você tiver, como eu falei lá no início, né? O Senhor nos pega do jeito que a gente tá, mas Ele não deixa a gente do jeito que Ele nos achou. Ele vai trabalhando todos os dias em nós. Porque, irmãos, transformar, como eu disse, é deixar morrer o que não combina com Cristo. Pra gente saber o que combina com Cristo, primeiro que a gente precisa ler a Bíblia, né? Precisa estudar da palavra, ser renovada a palavra todos os dias. Dói transformar, mas, irmãos, é a dor da cura, é a dor da sabedoria, é a dor que amanhã vai se transformar em maturidade, para quando a gente, na prática, ter que tomar certas decisões, na prática, a gente praticar o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu com Cristo. Se eu for praticar o que eu aprendi com a minha mãe, não vai... Bom, de qualquer forma, a transformação ela acontece todos os dias, e aí eu pergunto pra vocês, será que essa transformação só acontece em grandes coisas? Ou talvez em pequenas decisões, como perdoar, né? Já falei aqui várias vezes do perdão, né? Mas é difícil, mas a gente precisa perdoar. A gente não julga, a gente escolhe não julgar.
A gente, às vezes, ora pelo outro e por nós, né? Pela nossa casa, mesmo estando cansados. Nós vamos lá aprender sobre o Senhor, como eu falei, a gente não nasce sabendo. Não sabe, tem que ir buscar o conhecimento. E já sabe onde buscar, né? Então a transformação não são grandes decisões, são decisões pequenas. Que é através do cotidiano, do dia a dia, você escolhe fazer o que é correto diante de Deus, quer orar pelo próximo, quer não julgar, quer não falar mal do outro, né? Quer não encurtar a mão, mas estender. E aos poucos o Senhor vai operando. Eu espero que você se deixe transformar e não se conforme com esse mundo, porque o Senhor já falou, né? Não é pra gente se conformar. Daqui a pouquinho a gente vai pra lá.